Boa noite, Revô. Deu eco? Vocês estão bem? Estão animados para a palavra? Quantos aqui amam a palavra do Senhor? Aleluia, é muito bom. Louvor, fica ligado aí que eu não sei o que vai acontecer não. Para quem não sabe, está visitando a gente, não se engane pela parede preta. Nós somos pentecostal até o tutano. Aleluia. Os irmãozinhos do coque da antigo já se identificaram ali. O tecladista eu sei que tem cara de pentecostal. Nosso guitarrista é worshipeiro. E o nosso baixista é da época da oficina G3, então é do rock. O nosso baterista você acha? Eu acho que ele curtia um Fresno, emo, né? Tem emo gospel? Um restart gospel? Tem? Rock? Com certeza. Sem mais delongas, feche seus olhos no seu lugar e vamos orar para lermos a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado porque a sua palavra é a verdade. Muito obrigado porque o seu evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Espírito Santo de Deus, faça o que só você pode fazer, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você tem liberdade nessa casa, você tem liberdade nesse lugar. Ministra os corações nessa noite, que não sejam palavras de um homem, mas sim aquilo que tem vindo dos céus aos nossos corações. Edifica-nos nessa noite, enche os nossos corações de poder, de graça, de misericórdia, que nós saiamos desse lugar, avivados pelo poder das suas escrituras, com mais fome e sede pela tua palavra, Senhor. Enche-nos o nosso coração com o seu evangelho, com a sua verdade, e inunda-nos, Pai, com a sua presença nesse lugar, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus. Abre comigo sua Bíblia em Atos 3, por favor, porque eu acho que você não vai conseguir ler muita coisa ali, mas se puder colocar ali também. Eu não tenho a vista boa, mas como é um culto de jovens, a maioria consegue enxergar direitinho. Atos 3, versículo 1 vai dizer o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Amém? Amém? Eu quero falar sobre andando no poder do Espírito Santo. Os efeitos de andar no poder do Espírito Santo. O empoderamento do Espírito Santo testificando a pregação do Evangelho. O capítulo 3 de Atos vai narrar a história desse coxo ali na porta do templo, em Pedro e João encontram com aquele homem. Quando a gente volta a um capítulo, a gente vai ter a narração do batismo com o Espírito Santo. No capítulo 2, depois que aqueles homens são batizados pelo Espírito Santo, aquela multidão de mais ou menos 120 pessoas, Pedro se levanta e faz a pregação, que muita gente aqui conhece, chamando aquele povo ao arrependimento, e a gente vai ter a salvação de quase 3.000 almas. E logo após acontecer isso, a gente chega no capítulo 3. Aqueles homens, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles foram capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus para poder pregar a mensagem das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles homens, eles estavam
todos reunidos no mesmo lugar por mais ou menos 40 dias, por uma ordem de Jesus. Aqueles homens corriam risco de vida, meu amigo. O mestre deles tinha sido morto. E eles estavam lá esperando e aguardando. A qualquer momento, alguém poderia entrar naquele lugar e capturar todos eles e levar aqueles homens à morte. E eles permaneceram fiéis naquele lugar. O Espírito Santo de Deus desce sobre aquele lugar. Eles são cheios do Espírito Santo de Deus. E aqueles homens com medo, apreensivos, recebem uma coragem e ousadia para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. 3.000 almas se convertem. E aqueles homens se espalham para pregar o Evangelho por aí. E no capítulo 2, ele vai dizer que aqueles homens, eles tinham uma rotina de sempre ir ao templo, de sempre orar juntos, de pregar o Evangelho publicamente. Homens que viviam escondidos passam a ter um espírito ousado de ir a público pregar a palavra de Jesus. E aí, quando a gente vai para o finalzinho do capítulo 2, vai dizer que aquela igreja, ela perseverava, unânime, todos os dias, partiam o pão todos os dias, louvavam a Deus todos os dias, e eles começaram a cair na graça de todo o povo, e todos os dias, Deus acrescentava e dava crescimento à igreja, por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E por que eu estou falando isso, se eu estou falando do coxo? É porque a gente precisa entender, irmão, é muito importante. A história narra que Pedro e João estavam juntos, mas se você reparar, toda a narrativa está em Pedro falando. Então por que não comentaram que apenas Pedro estava lá? É porque, se a gente seguir uma sequência daquilo que está acontecendo na narrativa, a gente vai ver que ali a ideia do autor é apresentar a igreja para aquelas pessoas, a realidade de uma vida em comunhão, em comunidade. Então a gente vai ver que essa narrativa de Pedro e João é para que seja um exemplo daquilo que era a vida da igreja. A igreja caminhava em poder, em unção, em autoridade, mas caminhava em comunidade. Eles saíam por aí para fazer seus afazeres, mas eles caminhavam em comunidade, em unidade. E essa perseverança da unidade, esse modo de viver dos cristãos que tinham acabado de ser batizados no Espírito Santo, ele não produzia apenas muitos milagres extraordinários, mas milagres ordinários no seu dia a dia. Pessoas que eram egoístas passam a viver em comunhão. Pessoas que eram covardes passam a ser ousadas. Pessoas que não sabiam repartir passam a repartir o pão. Pessoas que não conseguiam viver uma vida em família passam a pertencer a uma família. E quando a gente entra no versículo 3, não é como se a página virou e aquele padrão se acaba. O capítulo 3 de Atos é uma sequência, é um reflexo do estilo de vida que a igreja vivia. E Pedro e João, eles estão juntos no templo, eles estão orando juntos, sendo uma representação da igreja de Cristo. E eu preciso fazer uma observação aqui, antes da gente ir para o primeiro ponto. A gente está vendo a origem da igreja. E todo o evangelismo, ele precisa desaguar em uma vida em comunidade, em uma vida de pertencimento. Um dos maiores milagres que o Evangelho de Jesus Cristo pode produzir, irmão, é fazer com que um homem solitário habite em família. Eu sei que é extraordinário você ver um coxo voltar a andar, um cego voltar a ver,
Mas não tem nada mais maravilhoso do que você ver alguém que estava à margem, solitário, abandonado, rejeitado, pertencer a uma família, pertencer a um lugar, fazer parte de algo. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite, irmão: se a sua vida, antes de você chegar nesse lugar e ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus, era solitária, era sozinha, era abandonada, era de rejeição dos seus pais, dos seus colegas, eu tenho uma boa notícia: no Evangelho de Jesus Cristo há lugar para você pertencer a uma família. E a gente vai seguir o texto, e o texto vai narrar que Pedro e João chegam para aquele homem. Bota o próximo versículo. Volta, é isso aí mesmo, é o 4, perdão. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E aqui está meu primeiro ponto: ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, não só faz com que a gente manifeste milagres extraordinários, cura física, mas ele faz com que haja a devolução da honra, da humanidade e da dignidade de quem vivia marginalizado, esquecido e abandonado. Andar no poder do Espírito Santo de Deus faz com que a gente veja milagres acontecendo, enfermos sendo curados, palavras de conhecimento sendo liberadas, palavras de sabedoria, o dom da fé. Mas ele faz com que um homem esquecido recupere a sua identidade. O poder do Espírito Santo de Deus faz com que o homem, no seu pior estado de decaimento, de fragilidade, e isso eu não estou falando apenas de condições humanas, mas de condição da alma, uma alma caída, perdida e condenada ao inferno. O poder do Espírito Santo de Deus manifesto através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, irmão, faz com que o homem receba de volta a humanidade que Jesus Cristo preparou para ele viver. As nossas vidas antes de Jesus, elas caminhavam em passos largos para uma perdição completa, um vazio existencial que nos movia para um lugar quase que um abismo. E é por isso que a palavra diz que um abismo chama outro abismo, e parecia que era como correr atrás do vento. As festas, as baladas, as noites passando com drogas, com mulheres, de sexo, nada disso conseguia preencher o vazio. E no outro dia a sensação é de que você estava sujo, de que você estava morto, ainda que vivo. Parecia que você saía na rua e você era invisível no meio da multidão. Parecia que tudo que você fazia era fracasso, cansaço, enfadonho. Mas o poder da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder para a salvação do homem, faz com que a sua dignidade, a sua humanidade, a sua vida, que é a vida em Jesus Cristo, seja restaurada e você possa viver uma vida em abundância. Aquele homem era colocado todos os dias à porta. Ele era colocado todos os dias à margem. Todos os dias a sua deficiência era jogada na sua cara, porque ele não podia entrar no templo. O máximo que ele podia chegar era a porta. Essa é a condição do homem sem Deus. Você não consegue se salvar sozinho. O máximo que você consegue é chegar até a porta. E você olha pessoas e mais pessoas vivendo uma vida diferente, transformada, e você fica ali à margem, sem saber o que fazer, para onde ir.
Mas quando a igreja de Jesus se levanta e manifesta o poder de Deus através da sua vida, e prega a mensagem do Evangelho, e essa mensagem chega ao coração do homem, ele sai de um lugar marginal, e ele ganha um lugar à mesa de Jesus Cristo. E na mesa de Jesus, aquele homem que pedia esmola sem conseguir olhar no olho de outro homem. Imagina o estado de humilhação de alguém pedindo um dinheiro sem conseguir olhar no rosto de outro homem. Quantas palavras aquele homem não recebeu? Quantas vezes não foi jogado na cara dele a condição limitante que ele tinha? Quantas vezes as esmolas foram jogadas naquela caixinha de qualquer jeito, para fazer ele lembrar que ele era só um pobre coitado, necessitado de ser ajudado dia após dia, para suas necessidades serem atendidas. Então chega Jesus Cristo e prepara uma mesa, um banquete, aonde ele não precisa mais se vergonhar, e ele pode se sentar à mesma altura de todos os outros homens e olhar no olho de qualquer um e dizer: agora eu pertenço à família de Deus. Nenhuma esmola do mundo, irmão, que foi jogado naquela caixinha, poderia devolver àquele homem o que ele precisava. 30 moedas, 50, 100. No outro dia ele ia precisar estar à porta de novo. Nada naquela caixinha poderia fazer o que só Jesus Cristo e o poder do seu Evangelho pode fazer: devolver à humanidade, identidade e a dignidade de um homem caído. Eu não sei quais foram as esmolas que esse mundo te entregou, irmão. Sexo, dinheiro, fama, prazer, bebida. No outro dia você ia ter que estar lá pedindo por isso de novo. Mas como Jesus falou para aquela mulher samaritana: se você conhecesse o dom de Deus, você pediria, Ele te daria a água da vida e você nunca mais teria sede. Jesus, Ele quer resolver o vazio do seu coração por inteiro, irmão. Para de viver uma vida mendigando as esmolas que esse mundo pode te dar. Não passam de prazeres momentâneos que não vão salvar a sua vida e nem preencher aquilo que você tem corrido tanto atrás. Apenas a presença de Jesus e uma vida entregue a Ele pode transformar a sua vida por inteiro. Meu segundo ponto é: uma vida que anda no poder de Deus quebra expectativas. Bota o versículo 5, por favor. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. A expectativa daquele homem era que eles iriam dar alguma coisa para ele, mas o que ele imaginava era que chegaria mais uma esmola. Ele achou que o padrão do que ele receberia era o padrão que ele sempre recebeu. Vai cair um dinheiro na minha caixinha, vai cair um pedaço de comida. Mas quando a gente anda com Deus, Ele quebra as expectativas daquilo que a gente achava que precisava, e Ele dá para nós aquilo que a gente realmente precisa. Você achava que precisava ser feliz, e Deus te mostra que você precisa ser salvo.
Você achava que você precisava ter muitos amigos, mas Jesus te mostra que você precisa de um bom amigo, que é Jesus Cristo, para mudar a sua vida por completo. Você achava que você precisava de um relacionamento que não fosse o relacionamento tóxico que você teve, e você corre atrás de vários relacionamentos até achar ele, e Jesus mostra que você só precisa de um relacionamento, o relacionamento com o Senhor, para que você tenha a sua vida transformada. Deus vai trazer uma solução permanente para uma vida de sobrevivência, irmão. E a verdade é que a maioria das vezes, a vida que a gente tem construído é só para a gente sobreviver. A faculdade que você está fazendo, o trabalho que você quer seguir, a sua profissão, você está correndo atrás disso só para você não continuar no mesmo bairro onde você cresceu, só para você não ter o mesmo destino que os seus pais tiveram. E Deus está querendo dizer: eu tenho algo que é muito maior do que você só sobreviver, eu tenho uma vida em abundância para você viver, eu tenho uma vida cheia de propósito. Mas cabe a você decidir. A sua limitação, ela te impede, ela te para, mas quando o poder do Espírito Santo ele vem, a pregação do Evangelho ele vem, ele traz uma solução real para o problema daquele homem. Ele voltou a andar, irmão. Agora ele não precisava mais ficar pedindo esmolas, ele poderia caminhar na direção de um propósito maior, ele podia ser livre de verdade. Não é a liberdade que o mundo às vezes oferece para a gente, que custa um preço que nos aprisiona, mas é ser livre das amarras do pecado, ser livre dos desejos e paixões da nossa carne, para que a gente possa viver e andar no poder do Espírito Santo de Deus. Deus tem uma nova vida para você, irmão. Deus tem algo novo. Ele quer romper as limitações que te prendiam e te cercavam. Ele quer arrancar de você os seus vícios, para que você possa ser livre para viver uma vida de adoração a Ele. A gente é tão limitado naquilo que a gente sente, que quando as coisas não estão do jeito que a gente imaginava, a gente não consegue dar glória a Deus, a gente não consegue dobrar os nossos joelhos e agradecer ao Senhor. Deus hoje não está falando apenas com quem não é cristão, mas quantas vezes nós que decidimos viver uma nova vida com Cristo, caminhamos como se Ele não tivesse conquistado uma nova vida com Ele. A gente anda distante daquilo que é a realidade que Ele preparou para a gente, irmão. A nossa vaidade, o nosso achismo, incomoda, e a gente fica se debatendo contra Deus e achando desculpas para dizer que Deus não faria isso. Por que você está botando Deus numa caixinha, ao invés de assumir a responsabilidade pela vida que você não tem vivido com Ele? Deus quer arrancar as limitações da sua vida, mas depende de você estender a sua mão. E aí eu entro no ponto 3. Ser cheio do Espírito Santo, ele não vai se manifestar apenas em demonstração de poder, mas também em serviço. Coloca o versículo 7, por favor. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram.
E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Eles não só manifestaram o poder de Deus, como também o serviço do corpo de Cristo. Eles ajudaram aquele homem a se levantar. Eles o levaram a um lugar onde esse homem nunca conseguiu estar. Por mais que ele já estava curado, por mais que as suas pernas já estavam boas, ele nunca tinha feito aquele caminho. E ser cheio do poder de Deus é você que já foi um dia salvo e percorreu uma milha, voltar e pegar aqueles que não estão e caminhar com eles essa mesma milha. Se você anda uma milha, ande duas. Eles ajudaram aquele homem, eles entraram com aquele homem e eles adoraram juntos. Uma igreja cheia do poder de Deus, ser um filho de Deus cheio do poder de Deus, não é só você fazer curas, sinais de poder, mas é você aprender a servir seu irmão. Paulo fala: eu me gastarei e deixarei ser gasto por vocês. A gente dá tanta desculpa, ou a gente se coloca num lugar onde o outro pode fazer. Não, isso aqui eu não preciso me preocupar, eu sei que tem fulano que faz. A nossa mentalidade como igreja não pode ser individual, mas coletiva. Nós fazemos parte de um corpo, e nesse corpo nós servimos uns aos outros. O quarto ponto: caminhar no poder do Espírito Santo nos torna testemunhas de Cristo para a pregação das boas novas. Aquele homem agora está curado, aquele homem está de pé, aquele homem está adorando, ele está louvando ao Senhor. A manifestação do poder de Deus visível num milagre de cura testificou. E aí Pedro se levanta e começa a pregar o Evangelho novamente. Só que Pedro ele não consegue nem terminar a pregação, e ele é preso. Mas mesmo preso, porque esse é o risco de você ser uma testemunha, ser perseguido, ser atacado, mesmo preso, as pessoas daquele lugar lembraram do testemunho daquele homem que há mais ou menos 40 anos vivia pedindo esmola no templo, mas agora ele estava no meio deles adorando. E a mensagem que foi pregada por Pedro, e que ele nem terminou porque estava no cárcere, foi testificada pelo milagre que aconteceu pelo poder do Espírito Santo. E agora Pedro, que da primeira vez, quando foi recém-batizado no Espírito, tinha tido uma colheita de almas de mais ou menos 3.000 pessoas, agora mesmo dentro de um cárcere, que essas amarras e algemas não podem segurar o poder do Evangelho de Jesus Cristo, 5.000 pessoas são convertidas a Jesus, 5.000 almas para Jesus, por alguém que decidiu ser uma testemunha. Martírio, alguém que não temeu a própria morte, para que o Evangelho de Jesus Cristo chegasse àquele que estava perdido. Eles pregaram a palavra no templo, e não receberam aplauso, não receberam um abraço, receberam algemas. Mas o mesmo poder do Espírito Santo que estava com eles, livres, pregando, o acompanharam nas celas, presos e acorrentados, ao ponto de que, pelo testemunho do homem que foi curado, eles não puderam mais ficar encarcerados, porque muitas testemunhas viram a manifestação do poder de Deus. Quem está cheio do poder de Deus não precisa se justificar de nada. Você foi justificado por Cristo Jesus. As pessoas vão apontar o dedo e falar: esse cara não estava ontem comigo na balada? Não era esse cara que vivia uma vida promíscua? Não era
esse cara que estava assaltando junto com a gente, ele não cheirou com a gente ontem? O que houve? Mas porque você decidiu viver uma vida com Jesus Cristo, você não vai precisar abrir sua boca, porque darão testemunho de que o poder do Espírito Santo de Deus transformou a sua vida por completo. E por mais que falem, que tragam calúnia, você é livre mesmo algemado. Mesmo que as algemas das acusações tentam te prender, o Espírito Santo te libertou para uma vida com Ele. E aquele homem, e aqueles homens, eles experimentam a maior colheita narrada no Novo Testamento, dentro de um cárcere. 5.000 novas pessoas se converteram ao Senhor. A sua casa, ela aguarda a manifestação do poder de Deus através da sua vida. Andar cheio do poder do Espírito Santo de Deus nos batiza com uma santa ousadia, que não faz mais com que a gente recue diante das ameaças de perseguição. Sabe o que aconteceu, irmão? Eles não tinham mais como manter aqueles homens presos. O texto vai continuar, e aí vai dizer que quando foram soltar Pedro e João, eles falaram assim: ó, a gente vai soltar você, mas para de falar sobre esse tal de Jesus. A gente até te aceita de volta andando com a gente, mas não fica falando esse negócio de crente perto da gente não, mano. A gente até quer você aqui na empresa, mas cara, para com esse negócio de crente de não querer mudar um númerozinho aqui nesse documento. Pedro olha para aqueles homens e fala o seguinte, bota o versículo 17, Atos 4, 17. Olha o que os caras falam. Mas para que não se divulguem mais entre o povo, eles ameaçaram, para que não falassem mais o nome de homem algum, de Jesus a homem algum. Chamando, disseram, pode passar. Respondeu, porém, Pedro e João, e lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos a vocês ou ouvirmos a Deus. Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte: quem que vocês acham que a gente vai ouvir? Vocês que nos prenderam injustamente? Ou o Deus que libertou aquele homem da doença para sempre? Vocês têm visto o que ele tem feito na vida da gente. Vocês acham que eu vou obedecer a vocês do que a Deus? Eles não recuaram na pregação do Evangelho. Eles estavam revestidos do poder de Deus, cheio de temor, cheio de urgência. Aqueles homens nunca recuariam. E nós também não, porque nós não somos dos que retrocedem. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Quantas vezes você recua? Você já foi usado por Deus? Você servia na sua igreja? Você cuidava de gente? Você orava por pessoas? E aí você se decepcionou com alguém?
as coisas desse mundo foram tirando sua atenção. Quantas vezes você já recuou? Jesus quer te dar uma oportunidade hoje, irmão. O caminho de volta é mais curto. Deus quer reavivar no seu coração a chama que um dia já ardeu, de viver cheio do Espírito Santo de Deus, de caminhar em poder, em autoridade. Mas ninguém mais vai acreditar em mim. Quantas vezes eu já fui, já voltei, Carlos, você não imagina. Eu não imagino, mas já estava na conta de Jesus, irmão. Ele imagina, ele sabia, e mesmo assim ele continua te fazendo um convite. Se hoje você decidir ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. E talvez nessa história toda, você que está aqui hoje, você não é Pedro e nem João, você é o coxo. E onde estava o coxo? No início da história, largado, marginalizado, à porta, mendigando atenção, recurso, ajuda. Quantas vezes você não se sentiu assim? E você nunca encontrou um lugar onde você se sentiu parte e pertencente. Mas Jesus decidiu, através da sua igreja, nós aqui hoje nesse lugar, para que nós fôssemos a personificação da mão de Deus estendida para você, dizendo: eu tenho uma nova vida para te dar, eu tenho algo novo para você viver. As expectativas que você tinha de uma vida vazia, uma vida tão curta, eu vou arrumar um emprego bom, vou casar, vou ter filhos, vou me aposentar, beleza. Jesus quer que você tenha uma vida abundante, viva, feliz. A primeira coisa que o coxo fez depois de ser curado foi saltar e adorar ao Senhor no meio do templo. Jesus tem uma vida que não é uma vida triste, uma vida desgastada, mas uma vida em abundância, de alegria, de celebração na presença dEle. Deus quer vivificar a sua vida nessa noite. A gente vivia para baixo, cansado. Toda vez que você via no culto, parecia que você não sentia a presença de Deus. Você não precisa sentir, você precisa ter uma certeza: Ele está aí agora com você, Ele está do seu lado, e Ele está dizendo, como Pedro e João, que eram só o exemplo daquilo que o céu queria, estendendo a mão para você e dizendo: se você quiser, eu te curo, eu te levanto agora desse lugar. Jesus quer transformar a sua vida, irmão. Jesus quer te tirar de uma vida rasa, para caminhar numa vida cheia do poder do Espírito Santo, a ponto em que, mesmo que venham dias difíceis, dias de algema, dias de cadeias, você não recue numa vida plena, vivificada, cheia de poder, autoridade, alegria no Espírito, paz e justiça. Jesus nos propôs uma vida abundante, Jesus nos propôs sermos mais que vencedores, Jesus nos chamou para viver uma vida em amor, poder e equilíbrio. Jesus não nos chamou a estarmos marginalizados, Jesus não nos chamou a estarmos mendigando, Jesus nos chamou a viver no poder do Espírito Santo de Deus. Olha aqui para mim. Vou largar meu esboço.
Jesus, ele não é uma fábula. Jesus não é uma história legal. Jesus é um judeu de 33 anos de idade, vivo no céu ao lado do Pai, e Ele é Deus. Jesus foi o sacrifício perfeito por você. Ele veio como homem, tomou o nosso lugar numa cruz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, foi imputado como aflito de Deus. Aprove a Deus ter prazer em moê-lo, para que eu e você pudéssemos ter uma vida não mais como aquele homem à porta do templo, mas agora uma vida como aquele homem dentro do templo, andando, saltando, testemunhando e adorando ao nome do Senhor. Jesus passou o dia se apresentando àqueles homens antes deles serem batizados, e ensinando ele acerca das coisas que viriam. É Jesus, é Jesus, é Jesus, o nosso Salvador, autor e consumador da nossa fé, o Cordeiro perfeito de Deus, o leão da tribo de Judá, o ungido de Deus, o nosso Salvador, o Rei de Reis, Senhor dos Senhores, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir, o Rei que se assenta sobre o trono e que o mundo é o estrado dos seus pés. Esse Rei cheio de autoridade, de poder, de força, decidiu se humilhar para que você não vivesse uma vida à margem da sociedade, humilhado e rejeitado, mas para que você fosse posto no lugar de filho de Deus, à mesa com o Pai, cheio de poder, de graça e unção. Aquele que tem tatuado em suas coxas, que carrega o cetro de justiça, os seus olhos são como chama de fogo, aquele que descerá à terra e pisará os montes e dividirá ele ao meio, que reinará de Jerusalém, esse Rei, esse Senhor, ele se humilhou a mais baixa humilhação que a humanidade poderia criar, para que nós não precisássemos mais abaixar os nossos olhos como pendentes, humilhados e rejeitados, mas para que a gente pudesse olhar para o alto, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Esse mundo pode te dar muita coisa, irmão, mas assim como foi para a tribo de Levi, a nossa porção é Jesus Cristo e a eternidade com Ele. Deus, Ele vai te livrar de você mesmo, Ele vai te livrar das coisas desse mundo, e Ele vai te aperfeiçoar até o dia que Ele irá nos buscar para reinarmos com Ele em glória. Eu quero trazer aqui hoje o poder do Espírito Santo de Deus. Ele muda uma realidade, irmão, não só para o agora, mas para todo sempre. De um coxo rejeitado pedindo esmola, Ele nos torna reis e sacerdotes. De alguém limitado que não podia salvar a própria pele, Ele nos faz caminhar em poder e autoridade. Alguém que não sabia ser amado, Ele nos ensina a amar uns aos outros. Aqueles que eram alvos de sua ira passam a fazer parte do seu reino de amor e misericórdia. Aqueles que eram inimigos de Deus passam a ser chamados amigos de Deus. Eu sei que às vezes você vem para a igreja, irmão, querendo achar soluções para essa vida, e Ele vai te dar porque Ele é um Deus bom e misericordioso, mas eu preciso te falar, cara, o que Ele tem para você é muito maior do que a solução para o seu problema momentâneo. Ele na cruz do Calvário, Ele solucionou a sua vida para toda a eternidade. Ele veio para te tirar desse lamaçal de pecado.
aquele que tinha suas vestes salpicadas de sangue, para que esse sangue não fosse seu. Aquele que sofreu a pior morte possível para que você não precisasse viver mais uma vida de pecado. O Cordeiro estava imolado antes da fundação do mundo, irmão. Imagina a Trindade formando o homem do pó da terra e falando: eles vão nos trair, eles vão dar as costas para a gente. E Jesus falando: eu já me coloquei como sacrifício por eles. Ele formou você no ventre da sua mãe, sabendo que você era inimigo dele, porque ele já tinha a solução para a sua vida. A cruz de Cristo ele suportou com alegria, porque ele sabia que era por você, irmão. Ele sabia que era por você. Ele foi cuspido, ele foi furado, deram fel para ele beber, uma vara de sopo que era usada para limpar as nádegas em banheiros públicos, foi mergulhado num vinagre podre e colocado na boca de Jesus, para que hoje você pudesse se assentar e participar da ceia do Senhor, e comer a sua carne, e beber o seu sangue, e ter comunhão com Ele. Eu não sei mais o que eu posso te falar sobre Jesus, que faça com que você não se derrame em lágrimas, se prostre diante dele, lance as coroas do seu orgulho aos seus pés e levante uma adoração sincera ao Senhor. Eu não sei o que eu posso te falar sobre o que Jesus fez, a sua obra redentora, que te tirou de um estado aleijado, sem poder se mover, para poder estar de pé diante de Deus e dos homens. Mas eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Ao invés de um cálice de ira, Ele nos colocou assentado com Ele nas regiões celestiais. E esse trono estabelecido na eternidade um dia vai estar aqui em terra. Mas você não precisa esperar. Você pode agora se prostrar diante desse trono de quem Jesus Cristo é, o Rei e Salvador da sua vida, e declarar para Ele aquilo que Ele realmente é para você. Se você andava aquém daquilo que é a vida de um adorador de verdade, essa é a hora de você adorar com toda a sua força, toda a sua vida. Se você andava longe dos caminhos do Senhor, essa é a noite para você voltar aos braços do seu amado. Se você nunca viveu uma vida com Jesus, eu quero te convidar a viver essa vida com Ele. Essa é a noite de salvação para você. Essa é a noite de transformação de vida. Vamos lá,